Seja bem-vindo a mais uma aula do curso PowerPoint para profissionais, onde apresentaremos técnicas e procedimentos para você criar apresentações profissionais no PowerPoint, elevando suas apresentações a um outro nível. Neste vídeo, vamos ensinar como criar uma apresentação inserindo uma animação com loop infinito. Ou seja, a animação inserida em um objeto ficará sendo executada até o final da exibição do slide no momento da apresentação. Neste exemplo, ao acionarmos a exibição deste slide, observe que após o carregamento de todos os elementos, alguns objetos continuam em movimentação, como os círculos do plano de fundo e esta primeira engrenagem. E estes objetos ficarão em movimento até a finalização da exibição deste slide, entrando num loop infinito. Acompanhe agora, passo a passo, todas as técnicas e procedimentos para se criar esta apresentação de slides utilizando o efeito de animação com loop infinito do Microsoft PowerPoint. Primeiramente, vamos inserir um slide em branco. E nele, vamos confeccionar um retângulo que será o nosso plano de fundo. Para isso, na guia Formatar, clicamos no comando Preenchimento da forma. No menu, escolhemos a opção Gradiente e no menu Auxiliar, clicamos em Mais Gradiente. No painel de formatação da forma, clique em Preenchimento Gradiente. Na seção Gradientes pré-definidos, escolha uma opção de sua preferência. Vamos inserir o título do slide, utilizando para isso caixas de texto. Confeccionamos linhas nas extremidades. Vamos aplicar efeitos de entrada nestes objetos, clicando no título e aplicando o efeito de entrada chamado Flutuar para cima. E defina o início para com o anterior, para que o efeito seja acionado no carregamento do slide. Em seguida, selecionamos a primeira barra e na guia Animações escolhemos o efeito de entrada chamado Apagar. No botão de opções deste efeito, definimos a direção para a esquerda. Selecionamos esta segunda barra e também vamos aplicar efeitos de entrada chamado Apagar. No botão de opções deste efeito, definimos a direção para a direita. Na seção Iniciar, escolhemos esta segunda opção para indicar que este efeito será acionado junto com o objeto anterior. Em seguida, inserimos um círculo e vamos pintá-lo de branco. Clicamos com o botão direito no mouse sobre o círculo e no menu escolhemos a opção Formatar Forma. No painel de formatação, na categoria Preenchimento, descemos até a seção Transparência e vamos aplicar uma transparência de 85% de clareamento. Duplicamos este objeto utilizando as teclas de atalho Ctrl D. Alteramos a sua dimensão e distribuímos as cópias pelo slide. Vamos aproveitar e aplicar efeito de trajetória nestes objetos, utilizando a tecla Ctrl para selecionar todos eles, e na guia Animações, clicamos nesta seta para baixo e na seção Caminho da animação, clicamos neste efeito chamado Linhas. No comando Opções do efeito, escolhemos a opção para cima. Selecionando apenas o primeiro círculo, clicamos neste ponto vermelho que indica o final do deslocamento e mudamos o ângulo de inclinação e o comprimento do deslocamento. Repita o mesmo procedimento com os demais círculos. Selecione todos os círculos e na seção Duração, defina o tempo para 8 segundos. Caso não esteja ativado na guia Animações, acione o comando Painel de Animação.
Nele, podemos visualizar todos os efeitos criados. Vamos selecionar todos os efeitos e definir que o seu acionamento será junto com o carregamento do slide. Então, neste menu suspenso, escolha a opção Iniciar com o anterior. Acione o menu novamente e selecione o item Opções do efeito. Na janela de configuração, na guia Intervalo, na seção Repetir, vamos escolher a opção Até o fim do slide. Na guia Efeitos, vamos definir o tempo de 2 segundos, tanto para o início e o fim suave. E vamos habilitar também a reversão automática. Clique dentro do slide e pressione a tecla F5 para testar a animação. Em seguida, vamos inserir os ícones que representam as pessoas. O próprio PowerPoint, nas versões mais recentes, já disponibiliza uma série de ícones que podem ser utilizados em suas apresentações. Ou você pode obter estes ícones facilmente na internet. Para duplicar este objeto, utilize as teclas de atalho Ctrl D. Vamos colorir estes objetos. Para alinhá-los corretamente, selecione todos os objetos com o auxílio da tecla Ctrl e na guia Formatar, na seção Alinhar, desça até a opção Alinhar ao meio e depois Distribuir horizontalmente. E no último ícone, vamos retirar a cor do preenchimento, dando um destaque somente no contorno da forma. Vamos agora inserir a animação de entrada nestes objetos. Para isso, selecionamos todos esses objetos com o auxílio da tecla Ctrl e na guia Animações, escolhemos o efeito de entrada chamado Esmaecer. No painel de animações, clicamos no último efeito e com o auxílio da tecla Shift, clique no primeiro efeito de entrada para que nele seja ativado o menu. E nele, escolhemos a opção Iniciar após o anterior. Vamos inserir textos complementares, utilizando para isso caixas de texto. Selecionamos agora estes textos e vamos aplicar o efeito de entrada chamado Flutuar para cima. Na seção Iniciar, escolhemos esta opção para indicar que este efeito será acionado após o efeito anterior. Em seguida, vamos inserir mais uma caixa de texto com informações complementares. Selecionamos agora estes textos e vamos aplicar o efeito de entrada chamado Flutuar para cima. E na seção Iniciar, escolhemos esta opção para indicar que este efeito será acionado após o efeito anterior. Em seguida, vamos inserir mais ícones para ilustrar esta informação. Lembrando que o próprio PowerPoint, nas versões mais recentes, já disponibiliza uma série de ícones, ou você pode obter mais ícones facilmente na internet. Para duplicar este objeto, utilize as teclas de atalho Ctrl D. Para alinhá-los corretamente, selecione todos os objetos com o auxílio da tecla Ctrl e na guia Formatar, na seção Alinhar, desça até a opção Alinhar ao meio e depois Distribuir horizontalmente. E no último ícone, vamos dar um destaque diferente, inserindo uma cor para o contorno e retirando o preenchimento. Vamos agora inserir a animação de entrada nestes objetos. Para isso, selecionamos todos esses objetos com o auxílio da tecla Ctrl e na guia Animações, escolhemos o efeito de entrada chamado Esmaecer. No painel de animações, clicamos no último efeito e com o auxílio da tecla Shift, clique no primeiro efeito de entrada para que nele seja ativado o menu e escolhemos a opção Iniciar após o anterior. Em seguida, vamos inserir outra caixa de texto com informações complementares. Selecionamos agora estes textos e vamos aplicar o efeito de entrada chamado Flutuar para cima. Na seção Iniciar, escolhemos esta opção para indicar que este efeito será acionado após o efeito anterior. Em seguida, vamos inserir mais ícones para ilustrar esta informação.
Para duplicar este objeto, utilize as teclas de atalho Ctrl D. Para alinhá-los corretamente, selecione todos os objetos com o auxílio da tecla Ctrl e na guia Formatar, na seção Alinhar, desça até a opção Alinhar ao meio e depois Distribuir horizontalmente. Vamos colorir estes objetos. E no primeiro ícone, vamos dar um destaque utilizando uma cor diferente. Vamos agora inserir uma animação de entrada nestes objetos. Para isso, selecionamos todos esses objetos com o auxílio da tecla Ctrl e na guia Animações, escolhemos o efeito de entrada chamado Esmaecer. No painel de animações, clicamos no último efeito e com o auxílio da tecla Shift, clique no primeiro efeito de entrada para que nele seja ativado o menu e nele escolhemos a opção Iniciar após o anterior. Agora, neste primeiro ícone, vamos adicionar mais um efeito fazendo com que ele gire sobre o próprio eixo. Para isso, na guia Animações, clique em Adicionar animação. Na seção ênfase, escolha este efeito chamado Rotação. Vamos reposicionar este efeito para que ele seja executado junto com o primeiro efeito no mesmo objeto. No painel de animações, acionamos o menu do efeito e clicamos no item Opções do efeito. No painel de configuração, na guia Intervalo, definimos o início com o anterior. Na seção Repetir, escolhemos a opção até o fim do slide. Clique em OK e está pronto. Já podemos testar esta apresentação pressionando a tecla de atalho F5. Neste vídeo, você aprendeu como criar uma apresentação inserindo uma animação com loop infinito, utilizando uma combinação de efeitos e animações no Microsoft PowerPoint. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!